Bem-vindas, mocinhas, ao nosso encontro para falar sobre o fundamento em Florianópolis. Hoje são 5 de junho de 2024. O fundamento é daqui a uma semana, né? Começando na quinta-feira que vem, e como pode ser mais divertido. Então, o fundamento é uma classe do Access Consciousness que, digamos que seria a primeira classe avançada do Access. Você faz barras, que é a classe de entrada, você pode fazer workshops, tem várias coisas que não têm pré-requisitos. E o fundamento é a primeira classe com pré-requisito dentro do Access, onde você tem que ter barras, e é uma classe que ela já vai ser a classe que abre para você possibilidades muito maiores. Tá? O fundamento ele foi desenvolvido, né, ou criado, ou formatado, justamente para que você comece a ter mais ferramentas e você possa ter muito mais possibilidades de lidar com as coisas no dia a dia. Dentro de barras, a gente vê algumas ferramentas, a gente vê como pode melhorar, a gente vê não julgamento, a gente fala sobre algumas coisas leve e pesado, né? Para que a gente comece a criar leveza no nosso universo. E, uou, essas ferramentas mega funcionam, tá? Então, o fundamento ele vai trazer um conjunto completamente novo e avançado de ferramentas para que a gente possa usá-las para mudar o nosso universo. Tá? É justamente um treinamento de 4 dias, uma imersão, onde a gente vai praticar essas ferramentas, onde a gente vai verdadeiramente aprender e colocar isso em prática para que a gente comece a desenvolver a musculatura de usar essas ferramentas. Tá? Então, quando eu fiz o meu primeiro fundamento, eu tinha feito a minha primeira classe de barras há um mês, né? Um mês atrás. E o Maurício me deu a classe de graça. Ele estava trabalhando, né? Aí ele soube que ia ter um fundamento em Brasília. Ele tinha feito a primeira classe de barras. Ele falou: Olha, eu não posso porque eu estou trabalhando, vai você. E eu fiquei tipo assim, gente, mas que absurdo uma coisa dessa. Eu fiquei brava com ele. Falei, como assim? Ele me paga uma classe para eu fazer? Eu não sei nem do que é essa classe. Beleza. Cheguei lá no primeiro dia do fundamento, tipo assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei para que serve isso. Ah, meu Deus do céu, para que eu me está fazendo uma classe dessa? Cara, comecei a classe. Numa uma vontade do universo. Terminou o primeiro dia do fundamento, eu estava assim, meu Deus, como que eu não acessei isso antes? Porque é muito incrível. E as ferramentas, parecia que era tudo que eu tinha sempre procurado e nunca tinha encontrado até então. E na hora que eu terminei meu fundamento, que eu falei, vou praticar isso daqui. E eu realmente comecei a praticar, um monte de coisa começou a mudar. Mas assim, não foi uma coisa ou duas. Foi assim, uma chuva de coisas começando a acontecer, de pessoas me presenteando, de pessoas me oferecendo coisas. Assim, antes de eu fazer a minha primeira classe de barras, eu estava, né, pobre, pobre de marredeci, dividindo marmita para poder comer com as crianças. E em 6 meses, desde que eu fiz a minha primeira classe, até o final do ano, tá mais ou menos uns 6 meses, que eu realmente usei as ferramentas, a minha realidade estava completamente diferente. Quando eu fiz a minha primeira classe de barras, eu tinha R$ 3,47 do limite do cartão de crédito. Quando eu terminei 6 meses depois, que foi no dia 31 de dezembro de 2017, que foi quando eu encontrei o Access, eu tinha quase R$ 400 mil na minha conta bancária. Então, o que que acontece? Essas ferramentas, eu sou apaixonada por isso, porque elas funcionam. Elas mega funcionam. Agora, a gente tem que começar a ter clareza de como colocar isso em prática. Porque a gente entra muito no automático de fazer as coisas como a gente está acostumado a fazer. A gente foi adestrado há quantos anos? 20, 30, 40, 50 anos a fazer as coisas de uma determinada forma. Essa realidade moldou a gente para que a gente pudesse agir de uma determinada forma e funciona até um certo ponto. Depois disso, parece que trava e a gente não vai em frente, as coisas não ampliam. Parece que alguma coisa fica sempre puxando a gente para trás. E na hora que eu comecei verdadeiramente a usar essas ferramentas, cara, é como se tivesse, sabe, arrebentado todos os grilhões e eu tivesse realmente agora, tivesse começado a ter, sabe, estrada, começado a caminhar.
E nesse espaço de treinamento é onde a gente vai passar por todas as ferramentas que tem dentro do fundamento, para poder trazer todas as clarezas, porque eu já usei essas ferramentas de torto, direito, para cima, para baixo, de todos os jeitos, que eu sou muito curiosa, então eu gosto de praticar e eu gosto de perguntar qual é a forma diferente que eu posso usar isso. Então eu fico brincando que eu sou quase que uma cientista do Access, que eu falo assim, ok, eu usei essa ferramenta para isso. Para que mais será que ela serve? Será que se eu usar nessa situação ela funciona? Será que usar nessa situação ela funciona? Então eu tenho muita clareza de como utilizar essa ferramenta em vários momentos e situações diferentes e, obviamente, que eu tenho o meu jeito. Você tem o seu jeito. Você não tem que ser do meu jeito. Você tem que ser do seu jeito. E nisso você vai pegar todo esse conhecimento que a gente vai, né, conversar a respeito dele e você vai customizar isso para você. E onde você vai poder ter a clareza de, para mim, como que isso funciona. De que forma isso daqui funciona para mim. Tá? Como eu fico brincando que riqueza tem vários sabores, o seu ser tem várias cores. Então, o que que funciona para você que talvez não funcione para Luciana, que talvez não funcione para Fernanda, que talvez não funcione para Thelma, mas que para você vai funcionar. Tá? Então, fundamento é uma amplitude no universo da gente. E eu, assim, sou fã de carteirinha, não é porque eu estou dando a classe. Tem vários facilitadores que também dão a classe. E cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua mágica. Tá? A questão toda é o que, que vai contribuir com a sua vida nesse momento. Eu estou aqui para trazer para vocês o que eu escolho. E o que eu escolho é expansão. Eu escolho criar mais para minha vida. Eu escolho verdadeiramente ir em frente. Eu tenho um espaço de tipo assim, eu posso até, tipo assim, aparecer uma pedra. Deixa eu voltar um slide. A gente tem, às vezes, o ponto de vista de que, porque você está no Access, a sua vida vai sempre ser um conto de fadas e você vai sair por aí pimpando e nunca mais nada de ruim vai acontecer. Não é verdade, tá? Essa realidade, ela existe, ela está por aí o tempo todo. Então, às vezes, você vai ter uma pedra no meio do seu caminho. Só que onde antes você olhava para a pedra no caminho e começava a arrancar os cabelos, eu não sei o que fazer com isso, ai, chora. E tipo assim, começa a se automutilar ou se sabotar, a gente vai parar e olhar e falar assim, ok, é uma pedra. Apareceu uma pedra aqui, jogaram uma pedra aqui, ou eu catei uma pedra e botei aqui. Tanto faz, tá? De que forma eu sobrepasso, de que forma eu sigo em frente com essa pedra. Eu posso passar por cima da pedra, eu posso passar pela esquerda, posso passar pela direita, posso cavar um túnel, eu posso pegar um drone, voar por cima dela. Não interessa. A minha escolha é seguir em frente. E usando as ferramentas para mudar isso. Então, a clareza é: não fica preocupada com o que acontece na sua vida. Não tem nada que você não possa mudar quando você escolhe mudar as coisas. E isso é o mais importante. Tá? Porque tem muitas coisas, inclusive, que a gente vai trabalhar em camadas diferentes. Você fala, ah, pronto, já lidei com isso, agora eu não tenho mais problemas. Aí, de repente, aparece uma camada mais profunda. Aí você vai falar assim, opa, pera um pouquinho, então vamos limpar isso daqui. Aí vem uma outra camada. E ok, a gente vai limpando todas elas, mas eventualmente isso vai desaparecer. E isso é a beleza. É você estar disposta a realmente se trabalhar com tanta intensidade, ou né, não precisa ser pesado, mas intenso no sentido de que eu não desisto. Eu continuo em frente. Eu vou, ok, apareceu mais alguma coisa? Qual é a ferramenta que eu uso aqui? De que forma eu mudo isso? De que forma eu sobrepasso isso? E sobrecriar as coisas é uma das minhas especialidades. Tá? Então, é justamente essa disposição de não comprar essa realidade como uma verdade, porque essa é uma das realidades. E o Access fala, né? Se você olha dentro do manual do fundamento, a primeira página está assim: propósito do Access. O propósito do Access não é brigar com essa realidade, não é lutar contra essa realidade, não é alterar essa realidade, não é tentar salvar essa realidade, é criar uma realidade diferente, é criar a sua realidade, onde você pode estar feliz, alegre, prosperidade, com saúde, com tudo que você deseja
e está feliz, e está bem com isso. Ah, então, as ferramentas do fundamento são justamente para que a gente comece a perceber que tudo que a gente acreditou que era verdadeiro ou imutável, não é, de verdade. Tá? E é onde a gente começa a dessolidificar determinados pontos de vista que fazem com que a gente tenha mais maleabilidade de ter clarezas, onde antes a gente está andando com aqueles negocinhos de carroça, do cavalinho, assim, e agora você tira aquilo, você fala, nossa, estava do meu lado e eu não tinha percebido. Isso já aconteceu na vida da gente. Quantas e quantas vezes a gente não teve situações que estavam embaixo do nariz da gente, a gente não enxergava. A gente estava preocupada, a gente estava chateada, a gente estava em pânico, a gente estava, sabe, não interessa. Mas muitas vezes as situações elas são muito mais fáceis de serem resolvidas do que a gente comprou que tem que ser. A gente só tem que limpar o filtro da lente que a gente está usando para ver o mundo e, quiçá, chegar a um ponto em que a gente possa não precisar mais desses óculos que a gente usa para enxergar o mundo e estar disposto a ver as coisas como elas são. Porque na hora que você vê as coisas como elas são, não como você gostaria que fosse, não como deveria ser, não como te disseram que deveria ser ou poderia ser, mas verdadeiramente como elas são, aí é onde você pode, ok, tem um caminho por aqui. E é esse caminho que eu vou pegar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá? Então, todos os lugares em que vocês. Deixa eu voltar mais 2 slides. Existe muito ponto de vista, e eu vejo isso em muitas pessoas, o ponto de vista de, mas é uma classe caríssima. Sempre foi, sempre foi. Quando eu fiz o meu primeiro fundamento, era já uma classe de quase R$ 6.000, tá? Isso há 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos atrás. O que eu ganhei por ter investido esse valor nessa classe foi infinitamente maior do que eu paguei. E eu não estou aqui para convencer você, só estou trazendo algumas clarezas, tá? Ah, mas quando a gente tem o ponto de vista de que é muito caro, o que que acontece? Você não consegue pagar nada além daquilo. Esse é um ponto de vista. A gente fala, eu sou facilitadora também de riqueza certa para você, porque a gente escolhe essa energia, né? E isso é muito interessante. Toda vez que você diz eu não consigo ou isso é demais, você começa a criar menos. Então, mesmo que você não escolha fazer a classe, porque você não tem que fazer a classe, você não é obrigada a coisa nenhuma, usa isso para sua vida. Não diz que não diz que é caro. Diz que nesse momento eu não estou escolhendo. Porque, na verdade, essa é a verdade. Se você usa o dinheiro como uma desculpa para florear o que você não está escolhendo, cada vez você vai criar menos dinheiro. E não é esse o propósito que a gente está aqui para poder criar. A gente está aqui para criar prosperidade, está aqui para criar abundância, está aqui para criar um espaço em que você possa perceber que existem infinitas formas de você criar dinheiro, prosperidade, sabe, riqueza, riqueza generacional, que é o que eu estou escolhendo nessa vida. Mas tem que começar por a gente olhar para os nossos pontos de vista, não lutar contra os pontos de vista, mas eliminá-los. Tá? E nesse espaço da gente poder estar presente o suficiente, de olhar para o que a gente tem como ponto de vista, a vida vai ficando mais fácil. Porque você reconhece o ponto de vista e fala: olha que interessante, eu tenho um ponto de vista de que isso é caro. O que que eu estou dizendo para mim mesma? O que que eu estou dizendo para o universo? Eu não tenho capacidade de criar isso. Tá? Existiu há 2 anos atrás uma situação que eu achei muito interessante. Eu, você sabe que depois que você se torna CF, existe um momento em que você pode escolher se tornar maestro. Maestro é uma das classes com mais pré-requisito dentro do Axis. Você tem que ter um monte de classes para poder participar, né? Dessa classe que é uma classe que só o DEM dá. E eu sempre tive o ponto de vista de que, ok, um dia vou fazer essa classe, mas não está leve até então. De determinado ano, ficou leve, eu falei, ok, vou escolher essa classe. Mas eu entrei nesse ponto de vista de que a classe é muito cara. Tem classes no Access que são 20, R$ 25.000. Classes de facilitadores, são classes mais lá para frente, se você escolhe realmente se especializar em algum momento, tá?
E aí eu comprei o ponto de vista de, putz, grilo, é muito caro isso aqui. Ah, eu acho que eu não dou conta. Eu com esse ponto de vista. Até que chegou um ponto que eu falei assim, pera um pouquinho, o que que eu estou dizendo para mim? Eu não consigo criar isso, mas eu tenho total capacidade de criar isso. Eu tenho vários negócios, eu não tenho só o Access como negócio. Eu escolho essa classe. No que eu fiz, eu escolho essa classe. Um monte de coisa começou a entrar. Começou a entrar obra, começou a entrar projeto, começou a entrar outras coisas e pessoas procurando pelo meu serviço. E eu fiz o dinheiro com total facilidade. Fui para a classe, inclusive fiz a classe presencial. Eu fui para a Croácia para poder fazer essa classe. Tá? Então, qual é a clareza? Não diz para você que você não consegue. Agora, que infinitas possibilidades eu tenho de atualizar o que se requer para poder pagar por isso. Infinitas possibilidades eu tenho de atualizar o dinheiro que se requer para poder comprar tal coisa, ir para tal lugar, sabe, tipo assim, viajar, não interessa. O que você achar mais divertido, tá? Então, o ponto de vista que a gente usa determina a nossa realidade. Porque essa realidade, você não está dentro da realidade, essa realidade está dentro de você, tá? O que que significa isso? Essa realidade está dentro de você. Significa que você é autor de tudo que acontece com você. Tudo. O bom e o ruim, o bonito e o feio. E como eu falei há 2 slides atrás, não existe essa coisa de não, nunca mais vou ter problemas. Vão sempre existir situações, mas cada vez mais a gente lida com elas com facilidade, tá? Então, em vez de você estar desesperado, no pânico e ficar congelado, e fica sofrendo durante meses, às vezes você resolve isso em dias. Às vezes você resolve as coisas, às vezes, muitas e muitas vezes, eu me deparo com situações e falo, escolho diferente. E ó, engajo na ferramenta e às vezes no dia seguinte, às vezes aquilo já está alterado, já está modificado. Pela minha escolha. Então, o meu ponto de vista é, não importa o que aconteça, eu recebo tudo e altero o que não é divertido ou leve para mim. Então, tendo essa clareza, é muito mais fácil andar nessa realidade, sabendo que isso daqui não foi gostoso, escolho diferente. O que que eu posso escolher para fazer diferente? O que requer para que isso daqui mude? Quem ou que tem capacidade de contribuir comigo para que isso daqui mude? E aí nisso você vai se abrindo para que o universo chegue até você, para que todas as energias do universo possam contribuir com você para que você se torne o que você veio ser. Independentemente do que isso seja para você. Independentemente do que você esteja escolhendo agora ou não. Tá? Tá ficando claro isso que eu tô falando para vocês? Tá? Então, quando eu cheguei a ter ponto de vista sobre qualquer coisa que seja, aquilo sempre diminui. E na hora que a gente começa a botar interessante ponto de vista na prática e realmente fazer com que absolutamente tudo seja apenas um interessante ponto de vista, muito mais espaço abre, muito mais possibilidades chegam até a gente. Muito, pessoas começam a chegar, as informações chegam, tudo fica muito mais leve. E essa leveza que a gente escolhe levar daqui para frente. É o espaço de perceber que não importa qual seja a situação, seja relacionada a corpo, seja relacionada a relacionamento, seja relacionada a dinheiro, seja relacionado a negócio, seja relacionada à saúde, não interessa. Você pode mudar isso. Você tem processos verbais, processos corporais, você tem ferramentas, você tem. A gente vai colocar energia em prática. E nisso vem o seu engajamento. Porque uma coisa é eu falar para você, olha, você pode fazer tal coisa, você fala, nossa, que legal! Ah, guardou o negócio ali na gaveta. Vai funcionar? É que nem eu fico brincando. Você pega uma caixinha de ferramentas, você ganhou uma caixa de ferramentas, bota do lado da parede e fica esperando que essa obra seja executada. Não vai funcionar? Não, porque não é a ferramenta que muda a sua vida, é você. É você usando a ferramenta para criar o que você deseja, ou para construir alguma coisa, ou para destruir alguma coisa.
Tem horas que a gente tem que destruir barreiras, tem horas que a gente tem que destruir ruínas, tem horas que a gente tem que destruir determinadas situações que existem no nosso universo para poder passar um trator e aí a partir daí você tem um terreno limpo para construir o que você deseja. Tá? Então, todo o apego que você tem usado ao seu passado, que impede você de ter um futuro, vamos três cresces das milhões. Certo, errado, bem mal, pode falar teus nove cursos, garoto, covarde, além de que possibilidades diferentes você já tem disponíveis para você que você não está percebendo. Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, criar. Certo, errado, bem mal, pode falar teus nove cursos, garoto, covarde, excelência. E quem ou o que você decidiu que é mais valioso do que você? Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, criar também. Certo, errado, bem mal, pode falar teus nove cursos, garoto, covarde, excelência. Uma das coisas que eu adoro dentro do Access é onde está escrito no manual. Access Consciousness, empoderando você a saber que sabe. Todo mundo já viu isso, né? Então, o que eu acho muito bacana no Access é, não existe um guru. Não existe um eu sou mais forte do que você, mais poderosa do que você, então você tem que me respeitar. Não, eu tô aqui porque eu tenho mais tempo de estrada. E eu coloco essas ferramentas em prática mesmo. Eu sou assim, tipo, laboratório de Access com a minha vida. Mas você tem total capacidade de ser tudo o que você deseja. E você é a única pessoa que tem verdadeiramente condições de fazer isso desde que você engaje, desde que você se comprometa com a sua vida, com a sua realidade, desde que você realmente esteja disposta a mudar. E isso é uma das coisas que eu percebo as pessoas mais existindo, a mudança. As pessoas desejam que tudo mude, mas eu vou continuar a mesma. Não funciona assim. As coisas mudem, você tem que mudar. Tá? Você tem que se tornar uma energia diferente para que alguma coisa diferente apareça. Se você de repente não está tendo alguma situação, alguma coisa tipo, não estou tendo dinheiro, não estou tendo, é, não importa o que seja, em qualquer área que seja, ou é alguma coisa que você não está disposta a perceber, ou alguma coisa que você não está disposta a saber, ou alguma coisa que você não está disposta a ser ou receber. Perceber, saber, ser e receber. Então, o que que eu tenho que perceber? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que ser? E o que eu tenho que receber para que isso mude? Na hora que você começa a se dispor a se tornar alguma coisa diferente, ou a receber alguma coisa diferente, ou a perceber alguma coisa diferente, ou a acessar uma informação diferente, as coisas começam a mudar. Tá? Então, não é ciência de foguete, não é difícil, mas exige prática. É a mesma coisa que eu chegar aqui e ser uma nutricionista muito famosa, nutricionista das estrelas. Todo mundo emagrece, eu faço um monte de coisa. E eu te passo uma dieta. Daqui a um mês você chega para mim e fala: pô, Cíntia, sua dieta foi péssima. Eu falo: pô, mas você seguiu a dieta? Não. Então, então você não vai emagrecer só com papelzinho com escrito o que, que você tem que tomar. Você comprou as fórmulas? Não, também. Mas tomei sim, dia não. Vai funcionar? Talvez um pouquinho. Mas o que que se requer para que você goste tanto de você que você nunca mais se deixe de lado? Impede isso, vamos três criar. Certo, errado, bem mal, pode falar teus nove curtos, garotos, covardes, além, esse é o espaço. É o espaço da gente escolher em frente, é o espaço da gente escolher, sabe, realmente se conectar com todo esse universo que está disponível para gente e verdadeiramente botar em prática. Escolher esse crossfit de consciência, escolher esse espaço onde a gente, sabe, nunca mais vai ter o desplante de dizer pra gente que a gente não conseguiu. Eu ainda não atualizei o que eu desejo. Porém, você pode escrever. Só escreve. Eu vou alcançar. Tá? Então, essa é a energia de não desistir, não se entregar, não se abandonar e ir atrás do que você deseja, usando as ferramentas e sendo você dentro de tudo que você faz. Se permitindo ser a energia que você é, se permitindo nunca mais ter que esconder quem você é, ou nunca mais tendo que fingir que você é uma pessoa para agradar ninguém ou nenhuma coisa. É um nível de liberdade que
Cara, eu sou extremamente grata ao Access por esse espaço. E as pessoas podem não gostar de mim, elas podem falar mal de mim, até mesmo porque as pessoas parecem que têm um prazer muito sinistro em falar mal de mim, porque eu tô sendo eu. E isso que eu tô sendo aqui com vocês não é teatrinho, não é firulinha, não tô abanando nada, não tô fingindo, eu sou essa energia. E esse espaço de eu me permitir ser eu mesma é o que verdadeiramente destranca vários caminhos e várias portas no meu universo. Então, o que se requer para que você também se permita ser cada vez mais você? Para que você tenha o prazer e a liberdade de não ter mais que fingir para ninguém, de não ter que ficar, sabe, tentando agradar os outros. Porque na hora que você estiver disposta a ser você, as pessoas que desejam a tua energia vão te encontrar. E isso é o mais interessante. Na hora que você começa a, sabe, tipo, deixar de fingir que é, ou deixar de, sabe, evitar alguma coisa ou esconder uma parte de você, dizer que você não tem isso. Não, não, não. Olha, gente, eu não tenho tal coisa, eu não tenho. Cara, tudo que você tem, todo mundo tem. Não tem ninguém que não tem uma sombra. Não tem. Ponto. Tá? Então, a gente às vezes luta muito contra determinadas características nossas, que na verdade são grandes bênçãos, que a gente ainda não escolheu olhar para elas. E esse espaço dessa coragem de você olhar para você, não se julgar e perguntar, ok, que, que habilidade é essa? Que capacidade é essa? Eu julgo como um erro e escondo isso e tento fazer com que ninguém veja. Que habilidade é essa que eu posso usar ela a meu favor e para criar mais para todas as pessoas? Tá fazendo sentido isso que a gente está conversando aqui para vocês? Tá? Quem aqui já fez o fundamento? Eu sei que a Fê já fez, Rosângela já fez, mas Thelminha já fez, Oliva já fez, maravilha. Então, assim, a gente que já fez o fundamento, toda vez que faz um novo fundamento, a gente renova um monte de coisa. Porque você tá diferente. E, às vezes, mesmo que você faça com o mesmo facilitador, o facilitador também tá diferente. Então, a gente acessa, não é exatamente isso? A gente acessa coisas diferentes na escolha de nos permitirmos enxergar mais, perceber mais, incluir mais, vivenciar tudo aquilo que está disponível para gente, sabe? Não olhar as coisas como um erro, não olhar as coisas como um problema, mas simplesmente estar ali, perceber tudo, mas ter total clareza do que está acontecendo para poder fazer a escolha de para onde você vai. Tá? E isso daí é sensacional. Isso é uma assim, dos grandes ganhos que eu tenho com a Access. É essa capacidade de eu estar cada vez mais me fortalecendo para poder trilhar os caminhos que eu escolho. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer perguntas, meninas, porque assim, eu tenho total capacidade de falar horas sem parar nesse mesmo naipe, tá? Nesse mesmo ritmo. Total facilidade. Quer perguntar alguma coisa ali? Você levantou a mãozinha? Não, né? Não? Tá? Então, o que que vocês gostariam de saber sobre fundamento, que vocês nunca perguntaram, nunca tiveram coragem de perguntar, ou se vocês têm curiosidade, ou algum comentário? Eu vou falar um pouco sobre o que eu já fiz sobre no fundamento, né? Eu acho que o nome é o mais legal do curso. Que assim, tu é arquiteta, tu já sabe, né? A fundação. Mas eu fui aprender, sei lá quantos anos atrás, uns 4, no máximo 5 anos atrás, o que que era uma fundação, né? Tipo, pô, você tem que fazer a fundação da casa para ela não desmoronar. A gente constrói a nossa vida baseada em fundações, em crenças, em padrões, que a gente não tem ideia, às vezes, por quê, para quê e como. E a gente chega num ponto da vida. Todo mundo teve aquele momento da vida que chegou num ponto e você fala assim: o que que eu tô fazendo aqui? Que porra é essa? Como que eu cheguei aqui? E todas as vezes que eu fiz, a primeira vez foi a mais marcante do fundamento, mas todas as vezes que eu refiz o fundamento, ou olhei a apostila, enfim, usei as ferramentas, eu percebi que o que estava
tipo, sendo base da minha realidade, não era o que era leve pra mim. Por isso que eu gosto muito da pergunta, né? O que funciona pra você, o que é leve pra você. E aí, às vezes, a gente fica tipo, nossa, mas é tão simples. Sim, o mantra do Axis é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, a gente utilizar a ferramenta, utilizar a pergunta e pegar e debulhar mesmo a apostila é o que realmente muda a nossa realidade. E eu sei que todas as vezes que eu fiz o fundamento, foi uma vez por ano, sim, né? Seguido, 5 anos, minha vida inteira mudou inteira, não tinha um pingo de parte escondida da minha vida que eu não mudei, assim, radicalmente. Desde o cabelo, quanto dinheiro eu tava fazendo, quem eu tava namorando, se eu terminava ou não, é, para onde eu ia e onde eu tô. E eu sou infinitamente grata por essas ferramentas e por ter feito todos esses fundamentos. Porque, tipo, cara, a fundação realmente mudou e desolidificou, parece, sabe? Tipo, isso é o fundamento pra mim. Fala assim, ah, fundamento, você vai construir um novo fundamento. Não, você vai destruir todos os fundamentos. Você vai destruir todas as fundações para que você possa, sabe, nunca mais ter que estar obrigado a, ou ter que, ou ser forçado a coisa nenhuma. Você não tem que ficar parado. Você não tem que fazer isso. Você não é obrigado a se manter dentro do espaço que você criou ou foi determinado para você, simplesmente porque ele está acontecendo. Então é onde a gente tem que ter a disposição de mudar. É isso justamente que eu estava falando antes. É onde você começa a perceber que você pode mudar seu corpo, você pode emagrecer, você pode engordar, você pode mudar a cor do cabelo, você pode fazer várias coisas, mas você tem que ter a disposição de mudar. Sem a disposição de mudar, você pode até rodar a ferramenta, ela vai funcionar até um certo ponto e depois não. Então, é legal essa questão de a gente poder estar adereçando isso, porque muitas pessoas, elas não querem mudar. E tá tudo bem. Significa que você tem que mudar também? Também não. Você pode continuar do jeito que você tá. Você pode mudar determinadas áreas e não mudar outras. E tá tudo bem também. Agora, o que que a gente está se apegando como algo que é bom que impede a gente de alcançar o sensacional? Então, existe muito essa coisa do já tá bom, mas isso é suficiente para você? Ou você sabe lá no fundo que existe a chance ou a possibilidade de você ir muito além daquilo. Você só não teve a disposição de botar o primeiro pé, de começar essa jornada. E às vezes a gente até começa a jornada, dá 2 passos, aí faz um dá aquele escorregador né, para trás, fala, ai meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Eu não sei. Mas e se a vida fosse uma diversão? E se fosse uma jornada de diversão para que você passasse por lugares diferentes e a cada lugar que você chegasse, você acessasse uma consciência diferente, conhecesse pessoas diferentes, conhecesse situações diferentes, em vez da gente estar sempre fazendo a mesma coisa todo dia do mesmo jeito, da mesma forma, até morrer. Tudo que isso traz à tona, vamos destruir os criáveis dos ilhões? Certo, errado, bem mal, pode falar com os 9 cursos, garotos, povoados e alens. Então, que diversões você tem se negado com a estabilidade que você tem escolhido? Ah, mas eu não quero ficar desestabilizado. A gente não está falando sobre desestabilizar, está falando sobre possibilidades de novidades, de aventuras e de situações diferentes. Quando a gente se apega a determinadas coisas e o universo. Você já viveu isso várias vezes na sua vida. Sabe quando você se apega a alguma coisa e o universo fala assim: solta, amiga, porque tem coisa melhor, e você fala: não, solta que tem coisa melhor. Assim, não. Aí o ato de soltar aquilo acaba sendo doloroso. Mas quando você chega e alcança aquilo que era melhor, que você fala, olha para trás e fala, gente, ainda bem que o universo tirou aquilo, aquele embuste da minha vida, porque senão até hoje eu estava vivendo aquela vida e não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje. Todo mundo aqui já teve esse espaço de olhar para trás e falar assim, ufa, né? Então, o que que é que a gente pode escolher muito mais grandioso do que a gente está vivendo? E o que a gente pode modificar, ou alterar, ou escolher se tornar diferente para que esse espaço seja fértil o suficiente para que tudo que você plante floresça. Tá? Então,
Todos os lugares, espaços, dimensões e realidades, onde a gente tem recusado as mágicas e os milagres que estão disponíveis para a gente, que todo o universo e todos os seres de consciência desejam ser para a gente ou trazer para a gente. Vamos destruir, descrever, Deus, olhantes, tudo isso? Certo, errado, bem mal, pode papo das nove, curtos, garotos, covardes e aliens. Eu tenho tido a disposição de me conectar cada vez mais com seres de consciência. Cada vez mais. Sabe? Tipo assim, eu olhei para trás e falei assim, ok, eu estou expandindo a minha vida, eu expando a minha vida cada vez mais, cada vez mais. Se eu olhar hoje a minha vida como ela está e olhar o ano passado, eu estou mais feliz, eu estou mais bonita, eu estou mais rica, eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais espaço. Então, assim, ok, maravilha, eu sei que eu estou escolhendo cada vez mais, mas se eu colocar toda a minha clareza e toda a minha energia na consciência, nos seres de luz, nos anjos, nos santos, em todos os seres de mais consciência nesses 10 segundos, o que mais eu posso criar? E o que mais está disponível para que eu possa criar e atualizar? Então, quem ou que tem consciência deseja criar junto comigo? E nessa pegada de atualização, de mágicas, de milagres, muita coisa tem acontecido. Muitos espaços assim que as pessoas falam assim: ah, Cíntia, né, você tá de onda. Eu falo: não, cara, é verdade, é verdade. Pessoas chegando, situações chegando, possibilidades chegando, sabe? O que mais é possível que a gente não considerou ainda? Diga, Thelminha. Cíntia, eu sou suspeita de falar, né? Eu já fiz alguns fundamentos, não vou nem falar quantos. Sempre é muito grandioso. E esses fundamentos me deram essa oportunidade de estar nesse lugar que eu estou agora, de abrir mão de tudo e poder ser eu mesma, né? Cada dia mais, assim. Então, desde o cabelo, desde, sabe assim, de me escolher. Então, cada fundamento ele sempre me traz uma oxigenação diferente. Hum, Uma coisa assim que não tem preço, né? O lugar que eu ocupo hoje não tem preço. Eu escolho mais, escolho muito além, né? Tinha muita coisa arraigada nessa minha base, nesse meu fundamento, muita crença. E tinha um lugar que hoje eu assim, o que que eu descobri? Que eu estava me colocando como vítima. Eu falava, ai, de novo hum, isso. Ai, e de repente você fala, oi, não, né? Então alguma conexão tem, né? De alguma maneira, em algum espaço, dimensão, realidade, eu criei isso. Só que eu escolho diferente, escolho completamente diferente. E cada vez eu venho me sentindo mais potente para isso e eu escolho isso é muito mais. legal. Assim, infinitamente é um espaço que não tem como traduzir. O que você entra um e sai outro totalmente diferente. Eu acho muito legal isso que você está colocando, que o Gary e o Dan uma vez eles contam esse caso, né? Fala assim, eu estou fazendo o Clube do Livro, dinheiro não é o problema, você é. Não sei se vocês estão participando, super indico, é gratuito, tá? Então a gente está fazendo, acho que a gente tem mais um encontro, todos eles estão gravados, vocês podem assistir os anteriores. E o Gary conta uma situação que foi o seguinte, para você ver como é que, né, às vezes dinheiro não é o problema. Porque se oferecesse para mim hoje, Cíntia, eu te dou 5 milhões para você agora. Te dou assim, tá aqui, entra na sua conta agora. 5 milhões, mas você teria que voltar no tempo e nunca ter conhecido o Axis. Eu escolheria? Mas nunca, não é? De jeito nenhum, cara. Então, assim, eu sou infinitamente mais feliz hoje, mais, sabe, mas muito mais de mim do que eu era antes de conhecer o Axis. Antes de conhecer o Axis, eu estava morrendo, cara. Literalmente. Eu passei por uma depressão que eu fiquei um ano dentro de casa, de janela fechada, e nada tinha cor, nada tinha gosto. A depressão é uma coisa muito interessante, porque você não sente necessariamente tristeza, é só um vazio. É uma sensação em que não existe emoção, não tem tristeza, não tem alegria, não tem chateada, é tipo um vazio, é uma situação, uma coisa bem, bem diferente, né? E assim, o naipe de alegria e diversão que eu tenho de me permitir ser eu, de estar acessando as coisas, de estar vivenciando, de estar, sabe, ter clarezas e possibilidades que eu tenho hoje,
Cara, não tem preço também. De verdade, não tem preço. E essa é toda a minha gratidão, porque o fundamento me libertou para eu poder escolher muito além do que eu imaginava ser possível. A gente às vezes ouve isso e fala assim: ah, isso é história. Não é, não é. De verdade, é um espaço da gente, sabe, começar a perceber que nós temos capacidades, poderes e habilidades que a gente só não colocou em prática ainda ou não reconheceu que temos, mas que estão disponíveis para a gente. E essas habilidades e capacidades, elas vão se desenvolvendo à medida que a gente para de fingir miséria, de fingir patetice, de fingir que a gente é menos, que a gente não consegue, que a gente não pode, né? Então, quais são os espaços de alegria que você pode escolher com total facilidade agora? Tudo que é disso, vamos três criáveis deusilhões. Certo, errado, bem mal, faz parte dos nove curtos, garotos, covardes, alens. Todas as realidades que você deseja, elas estão ao seu alcance. Essa realidade faz com que a gente acredite que não, faz com que a gente compre o ponto de vista de que é impossível, de que é difícil, de que não tem jeito, de que não tem como. Mas essas são só as mentirinhas que são ditas para que você não vá em frente, para que você verdadeiramente não põe a mão na massa, para que você não sabe, tipo, não corra o risco de se descobrir muito mais potente do que você estava se permitindo ser até então. Então, que diversões você tem disponível hoje? Que diversões você pode escolher? Que espaços de diversão, de expansão, de consciência você pode escolher acessar, que vão mudar completamente a sua realidade, com dinheiro, com trabalho, com família, com um parceiro, com negócio, com absolutamente tudo. Porque a vida é um playground. A gente só não está levando ela na brincadeira. A gente está levando ela tão a sério que não tem espaço para alegria e o dinheiro chegarem. Tudo que isso traz à tona. Vamos destruir os criáveis dos ilhões? Certo, errado, bem mal, pode papo dos nove curtos, garotos, covardes e alens. E se tudo, como a Fê falou, e se tudo na vida viesse a gente com facilidade, alegria e glória? A Fê botou aqui, eu queria esses 5 milhões com as ferramentas do Axis. É exatamente isso. A gente pode atualizar. E você não precisa usar a ferramenta do Axis só em classe. Não, você precisa usar a ferramenta do Axis só para poder dar aula de barras. Usa com tudo. Eu uso na minha empresa de construção civil. Eu tenho uma empresa de construção civil. Eu uso essas ferramentas para convidar cliente, para descobrir qual é o preço do orçamento. Às vezes você faz um orçamento e fala, pronto, calculei tudo direitinho, botei o lucro, esse daqui que é o preço. Mas você perguntou para o orçamento quanto que ele deseja ser? Você fez uma pergunta, porque não faz sentido você perguntar para o orçamento quanto que ele deseja ser. Ah, então, ok, existem formas diferentes de operar. E dentro do fundamento a gente fala um pouquinho também sobre entidades, que é a minha paixão. Vocês não sei se vocês sabem disso, né? Que eu sou facilitadora de conversando com as entidades e cria um monte no meu universo. Então, conversar com orçamento. Ok, orçamento. Eu tinha feito calculei você para ser 140. Isso foi uma reforma que eu fiz há uns anos atrás. E meu pai calculou e deu 140 mil com lucro. Eu falei, cara, mas quanto que você deseja ser? 210 mil. Eu falei, pô, 140 para 210 tem 70 de diferença aqui, né? Falei, mas não, respirei, destruí, descriei um monte de ponto de vista e tal, não sei o quê. Eu falei, ok, baixa a barreira, verdade, orçamento, quanto você deseja ser? 210 mil reais. Falei, mano, pera. E aí, né? Tipo assim, bom, falei, bom, eu dou aula disso, como que eu não vou confiar no que eu tô percebendo, né? Falei, mudei o orçamento para ele ser 210 mil reais. Falei, bom, pior das hipóteses, o cliente vai olhar para mim e vai falar assim, Cíntia, não quero fazer essa obra com você, que é totalmente aceitável. A pessoa olhou, sem brincadeira, ela pegou o orçamento, olhou assim, você quer 50% à vista? Eu só pensando assim, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar. A pessoa não questionou o preço. A pessoa não, para ela estava barato. Eu ia botar um preço muito abaixo
porque era barato para mim, mas para o cliente, 210 estava barato dentro do que ele poderia pagar para outras pessoas. Então eu fiz mais de 70 mil reais de lucro, porque eu fiz uma pergunta. E é assim que a gente vai colocar as ferramentas em ação. É assim que a gente vai praticar isso daí. Não é simplesmente de ficar repetindo como pode melhorar. Faça, porque eu faço também, tá? Não tô negando a ferramenta nem coisa nenhuma, mas vamos aplicar isso em todos os negócios. Vamos aplicar isso na nossa vida. Vamos aplicar isso com os nossos filhos. Aplicar isso no trabalho. Aplicar isso de todas as formas que a gente puder. Ela funciona. Esse é o mais bacana. Esse é o mais divertido. A ferramenta funciona. Tá ficando claro isso para vocês, meninas? Então, fica para vocês o convite. Quem que tá falando? Eu queria falar uma outra coisa, assim, quando você falou como pode melhorar, e eu sei muito isso, né? E agora, ultimamente, assim, eu tenho percebido que a hora que eu demando, eu falo assim, "Meu, acabou. Porque vem sempre a situação para assombrar onde a gente tem a maior fragilidade. E assim, eu já percebi, eu já cresci nisso, aí vem de novo, e você fala assim, opa, não vai me pegar mais. Acabou, acabou, deu. Né? O que se requer para isso ter fim. Então, eu acho que a superação tem percebido que isso tem funcionado muito, né? Porque aí você Legal. tem que estar na mágica, você tem que estar. Eu escolhi isso, o que se requer para eu criar? E é como se a gente, eu falei outro dia, né, a Elisa está até aí, eu falei, sabe quando você ia brincar quando era criança, assim, que você fala, vou brincar de ser a Cinderela? E que assim, você entrava de cabeça na brincadeira, né? É isso que eu tenho feito assim, a cabeça, não importa. Eu escolhi isso, eu escolhi brincar com isso. E aí, tipo, aí vem a assombração, vem uma coisa, você fala, não, acabou, deu, e só toca. Tipo, dá mais dois passos, vem outra, dá mais dois passos, porque eu sei que eu vou chegar. E eu escolhi É chegar. esse, é esse o passo da fé, é onde você tem que realmente entrar de cabeça. E realmente estar dentro da energia para que você ganhe todos os benefícios dela, né? Eu lembro de quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu fiz terapia. Fiz durante um ano e pouco, mas foi, assim, sou extremamente grata até hoje pelo ganho que eu tive de quando eu fiz terapia com essa idade. E uma das coisas que a psicóloga me falou, que eu achei muito bacana, ela falou, Cíntia, não importa se a mudança é dentro para fora, é de dentro para fora ou de fora para dentro, desde que ela ocorra. E aquilo, sabe, foi tipo, como assim? Eu sempre achei que a gente mudança tinha que vir de dentro para fora para ela ser válida. Ela falou, não, se vier de fora para dentro, mas que provoque uma mudança, tá valendo. Eu falei, uau, que incrível. Então é basicamente isso. É você estar disposta a, mesmo que hoje não esteja atualizado ainda ou fisicalizado a realidade que você escolhe, você tem que entrar de cabeça nela. Você tem que acreditar que ela é possível e verdadeiramente vibrar aquela energia para que você se torne congruente com tudo no universo que deseja contribuir para que você se torne aquilo que você está escolhendo ser. Ô, Percebe como Cíntia, é que funciona? Diga, lindona. assim, ó, uma coisa que eu senti, né, em todos os fundamentos que eu fiz. Eu abri negócio, fechei negócio, com uma esculhambose maravilhosa, mas o que mais me toca cada vez que eu faço fundamento é o espaço que ele abre. É O verdade. espaço de eu ser eu e trazendo para mim o que é conveniente, o que é bom. Então, esse espaço em nenhuma classe. Eu já fiz 3 dias de corpo, eu já fiz uma porrada de coisa. Mas esse espaço que o fundamento abre, eu não vi em classe nenhuma. É aquilo que já foi falado. Não interessa se é com outro facilitador ou com o mesmo facilitador. As pessoas são O que outras, vai como eu criar sou mais? outra, e é o que se requer cada vez. É, é uma loucura o que se abre, né? É, E, tipo, eu gosto dos teus por causa da ligação com os nossos amigos.
porque daí vem uma equipe de contribuição passadora para o negócio, entendeu? Não interessa se a gente não vai falar integralmente neles, mas vem, eu sou muito sensível a isso. E é assim, ó, é uma limpada, é uma varredura, né? E o espaço que se abre é integralmente aproveitável, é integralmente grandioso. Então, isso para mim, num fundamento, é a coisa mais impactante que ele traz, né? Em todas as áreas, em todas as áreas. Então, essa era a contribuição que eu tinha. Linda, maravilhosa. Tá? Então, a pergunta, ela tira a gente da linearidade, do tipo, eu não sei se vou fazer ou eu acho que vou fazer. Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? E o que eu adoro, que é uma das ferramentas que assim a gente usa para absolutamente tudo. Inspira, relaxa, baixa a barreira. Ok, que contribuição eu e o meu corpo podemos ser para mim e para o mundo em 5, 10, 15, 50, 500 anos se eu fizer o fundamento. Então, vou botar o meu, vou me botar nesse. Se eu fizer o fundamento agora com a Cintia, você pode botar qualquer sabor aí e percebe a energia. Ok, relaxa de novo. Que contribuição eu e meu corpo podemos ser para mim e para o mundo em 5, 10, 15, 50, 500 anos, se eu não fizer agora o fundamento consciente? E aí você percebe uma outra energia. Qual das duas fica mais leve? Olha que ficou mais leve. Tá? E assim, não é no eu acho que vai ser, ou faz sentido ou não faz sentido, porque às vezes é muito engraçado como tem muitas pessoas que às vezes vêm para a classe e vêm bravas, que nem eu fiz o meu primeiro fundamento. A pessoa fala assim: eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não gosto de você, eu acho você uma chata, não sei o quê. Eu acho divertido que o pessoal fala. E termina a classe a pessoa falando assim: agora eu sei por que que eu tinha que. Agora fez todo sentido, sabe? Então, assim, às vezes a gente resiste à contribuição que vai mudar a nossa vida. E eu sei que isso é verdade. A gente geralmente fala assim: eu não vou fazer classe com fulano, porque. Mas a energia expande para fazer com fulano, mas eu não vou fazer, mas a energia expande. Que contribuição aquela energia tem ali que você está resistindo a receber? E muitas vezes é o que vai mudar completamente a sua realidade, expandir o seu universo, sabe? Tipo, como diz o Sandro, né? Arregaçar o seu receber. E isso faz parte da diversão, isso faz parte da situação de você se permitir o fluxo que se requer para que você chegue aonde você deseja, mesmo sem você saber como que você chega lá. Mas desde que você chegue lá, como pode melhorar? O que mais é possível? Tá? Então, quantas e quantas e quantas vezes não fazia sentido nenhum eu fazer tal classe e, uau, numa classe que eu fiz, que não fazia sentido nenhum fazer. Cavalo consciente, cavaleiro consciente. Ou ela era cavalo consciente, cavaleiro consciente. Eu adoro cavalo, eu tenho cavalo. Né? Mas não fazia sentido, tipo assim, entre aspas, gastar dinheiro para fazer uma classe que eu não podia facilitar nada, ela não ia criar nada, eu não precisava dela para renovação, ela não renova a licença, mas a energia era assim, tipo, gigantesca. Falei, quer saber? Eu sou desse tipo de gente que confia na energia. A gente foi, trouxe uma facilitadora de fora aqui para o Brasil. Não tinha ainda nenhum facilitador brasileiro dessa modalidade. E a gente trouxe aqui para Brasília. Foi numa chácara, uns 40 quilômetros daqui e tudo mais. Foi a classe que eu mais chorei dentro do Axis, gente. Olha, eu parecia criança pequena. Eu chorava e chorava e chorava e chorava. E eu levei os meus cavalos para a classe. E o meu cavalo deu chilique na classe. Foi um veste. Mas a clareza foi que ele estava me ensinando alguma coisa. Enquanto eu estava resistindo a receber, eu não estava acessando. Na hora que eu baixei barreira, conectei com ele, conectei com todos os outros cavalos, mas especificamente com esse cavalo, que eu tenho muita paixão por ele, assim. É uma história de
de amor mesmo. E eu saquei que eu tenho que escolher, e que a escolha é minha, e que a minha escolha tem que ser a cada 2 segundos, ele relaxou. E foi um doce de criatura o resto da classe. Então, assim, foi uma das classes que mais me trouxe ganho, que não fazia sentido eu fazer, mas que me abriu o meu universo para a clareza de que eu tenho que escolher. E eu tenho que escolher o tempo todo. E o tempo todo eu tenho que estar na presença de que quem escolhe sou eu. E o que que eu escolho? E o que que eu escolho? E a minha escolha, às vezes, não vai ter validade para amanhã, mas ela está valendo agora. E se amanhã continuar sendo a mesma coisa, como pode melhorar? E se ela mudar, como pode melhorar também? Mas o que que eu escolho? E o que eu escolho como a minha vida? E o que eu escolho como é agora? E o que eu escolho de energia para ter junto de mim? E o que eu escolho? O que que eu percebo? O que que eu estou me tornando? Nossa, foi assim, de uma grandiosidade, que hoje eu falo assim, realmente, cara, a energia muitas vezes não faz sentido. Mas quando você segue a energia, nossa, não tem como dar errado, cara. Assim, segue a leveza e mais leveza vai se atualizar. Segue o peso e mais peso vai se atualizar. É uma verdade. Não tem como se a gente escapar disso. Você vai seguir o peso, alguma coisa menos divertida vai acontecer. Mas o que se requer para que a gente possa estar tão presente, tão consciente, que a gente possa sempre perceber a leveza e estar disposta a seguir a leveza, não importe por onde, não importando por onde ela passe. Tudo que impede isso, vamos criar. Certo? Tá bem mal, faz parte das 9 cores, garotos, povoados, excelentes. Oscarei? Bom, cis amadas, façam perguntas. Se for leve para vocês, vai ser um prazer imenso estar com vocês no próximo final de semana, para a gente se divertir, para a gente conversar, para a gente brincar, para a gente expandir consciência, acessar a ferramenta de uma forma que talvez você não tenha acessado antes e o que se requer para que toda a nossa realidade possa ser infinitamente mais leve, mais divertida, mais potente e mais consciente. O que impede isso? Vamos destruir escravos dos ilhões. Errado bem mal, de papas 9 cores, garotos, povoados, excelentes. Tá? Então, gratidão pela presença de vocês, mega gratidão, né? Assim, de verdade, o que mais é possível. E espero vê-las no final de semana que vem, com total facilidade.